Seja bem-vindo ao canal TV Exprime. Temos muitos assuntos. Nós gastamos muitas energias a formar militantes e não a formar cidadãos. Então isto tudo está a dar o tipo de cultura que está a acontecer da intolerância e da inimizade. Meus caros irmãos, Venâncio Mondlane explicou a desistência ou a revolta ou a fúria de alguns membros do partido em Quelimane. Tretas de ato de corrupção no processo eleitoral. Estou a falar, o processo que foi remetido ao tribunal foi um processo para invalidação das eleições. E o processo, a ação que vai ser levada nesta quinta-feira é uma ação de evidências do ato de corrupção. Essa ação vai ser remetida ao Gabinete Provincial Anticorrupção. Sim. Então, as evidências da corrupção no ato em que estou a referir, estou a falar de coação, transferências de dinheiro para os delegados dos distritos que têm direito ao voto e coação a votar a um certo candidato. Caros amigos, fique atento e mais assuntos sobre o pai morto lá também em Quelimane. Falou muita coisa e os jornalistas foram atacados de uma maneira muito forte e deu uma proposta para esses meus caros irmãos. A morte do bispo, de fato, ela é reveladora do nível tão baixo, da profundidade, permita-me o termo, da podridão do nosso sistema de justiça. E também é o revelador da profundidade, não só da corrupção, mas também da gangsterização do próprio Estado. Portanto, quando um Estado está profundamente gangsterizado, e a gente fala disto nos debates, que dizem que vocês estão a exagerar, então estes casos em concreto vêm a provar isso. O Estado está gangsterizado. E essa expressão não é minha. Portanto, há pessoas que já falavam disto há mais de 25 anos que nunca foram tomadas a sério. Algumas delas foram mortas. Então, hoje nós estamos a ver sinais evidentes, flagrantes, visíveis a olho nu para todo mundo. O Estado está gangsterizado. Portanto, a máfia e o crime organizado, neste momento, é que está a dominar o funcionamento normal do Estado. Isso não há dúvidas nenhumas. E isso nem é um problema de politiquice. É um fato verificável, notável e documentado. Então, a morte do bispo representa exatamente isso. A gangsterização do Estado, a criminalidade organizada a tomar conta, a assaltar e a sequestrar o próprio funcionalismo público, as forças de defesa e segurança. É só isso. Então, isso significa que é um alerta nacional. É um alerta para o Anamola, é um alerta para Frelimo, é um alerta para Renamo, é um alerta para a Nova Democracia, é um alerta para toda a sociedade, partidos políticos, sociedade civil e todos nós. Nós temos que estar em alerta. Quando uma pessoa, um sacerdote, cuja missão, cujo chamado é vir pregar a boa nova, cujo chamado é vir transformar as pessoas que estão nas trevas para a luz, quando esse sacerdote é assassinado barbaramente pelo crime organizado que está infiltrado no Estado, então significa que o país inteiro está mergulhado nas trevas. Então esse problema já não é da Anamola, esse é um problema do alerta nacional. Todos nós temos que nos levantar. Jornalistas, este problema do bispo, vocês próprios tinham que criar um projeto específico de reivindicação nacional e internacional, até haver a responsabilidade sobre quem fez isto. Nós, partidos políticos, também temos que fazer o mesmo. A sociedade civil tem que fazer o mesmo. Então, o problema do bispo é apenas uma evidência de quanto que o país inteiro deveria se levantar para o estado calamitoso, para o nível de podridão em que o próprio Estado se mergulhou. Então, todos nós ainda estamos a dormir. E todos nós estamos a pensar que aquela responsabilidade ou é da polícia, ou é do Cernic, ou é do CIS, ou do Presidente da República. É mentira! Esta responsabilidade é geral. O país inteiro deveria parar e dizer: meus amigos moçambicanos, vejam o nível de escuridão em que nós estamos. Temos que acordar aqui. E ninguém deveria ficar calado e pensar que esta responsabilidade é de terceiros. É incrível. A nível em que as coisas chegaram, um sacerdote, um homem de Deus, um homem da luz, ser baleado
de forma tão bárbara, tão cobarde. Isto é inaceitável. Então vamos nos juntar, eu faço um convite aos jornalistas. Vamos lá fazer um programa conjunto, de nível nacional, que todas as semanas temos que levantar este cartaz. Afinal de contas, o que aconteceu com o nosso bispo? O que está acontecendo com a nossa nação? Até que isto possa parar. E se nós fizermos isso, meus amigos, eu vos garanto uma coisa. O que andamos a reclamar durante muitos anos, eu vos garanto, nos dou 2 semanas para nós vermos frutos. Caro irmão, fique atento até ao fim. Temos muitos assuntos. Vamos falar também do Partido Frelimo, o que está a fazer Daniel Chapo. Será que chegou alguém aqui mecanhelas em casa? Uti kwa sarawina wache mwina kumuziri kumekanyela porque só estou a ver tapa. Mecanhela joie! Moçambique, oi! Unidade Nacional, oi! Conferência Nacional da Juventude, oi! A paz, oi! Diálogo Nacional Inclusivo, oi! Meu caro irmão, e outros assuntos que vão pipocar aqui. Por isso eu peço para ficar agora até o fim, para dar like, compartilhar, ativar o sininho de notificação e também comentar. Meu caro irmão, fique atento de agora até o fim, porque temos muitas bombas. A autoproclamação dos candidatos que concorrem nas eleições nunca foi e nunca será problema eleitoral do nosso país. O problema eleitoral de Moçambique começa na mesa do voto. Não há observância rigorosa da Constituição da República nem da própria lei eleitoral. A partir das 17 horas em concreto, há ali algumas manipulações que acontecem nas mesas de voto e pronto, alguns presidentes entendem que porque o partido fulano, o partido X não ganhou, não pode assinar a ata, não pode entregar e depois ali começa a haver já um drama que ninguém entende o que é que está a acontecer para poder haver o enchimento das urnas. E mais, a Polícia da República de Moçambique é uma das instituições que mais viola a lei eleitoral nesse dia. A Constituição da República está clara, a polícia tem que estar a 300 metros de distância do local de votação, mas já de chegar às 7 você para votar, há de encontrar a polícia com a KPM, já está lá, para fazer o quê? E mais, a polícia já começa a circular de forma intensificada quando chegam os observadores, quando chegam os membros dos partidos da oposição para poderem fiscalizar esse trabalho. A polícia já está intensa, aumenta efeito. Para fazer o quê? Deixa o processo eleitoral decorrer da forma que deve ser. Então, meus caros irmãos, sem muita coisa a dizer, primeiro, antes de nós falarmos muita coisa, veja isso. Depois vem isso aqui. Anamola zaona anazamola zaona Vem de novo isso. Unidade Nacional, oi! Paz, oi! Unidade Nacional, oi! Muito obrigado. Nós trazemos mensagem de paz, mensagem de união, porque é só com paz e união que podemos desenvolver e alcançarmos a nossa independência econômica. O camarada presidente Daniel Francisco Chapo, o presidente de todos os moçambicanos, sempre nos aconselha a mantermos unidos e a promovermos a paz. Nós, a Frelimo, porque temos o povo nosso ponto de partida e o povo ponto de chegada, queremos dizer à nossa população de Mocuba, não temos outra alternativa senão cumprir aquilo que prometemos à nossa população. Mas queremos fazer juntos. Juntos é com todos.
E é por isso que nós, a Frelimo, planificamos com o povo para o nosso povo. É por isso que a Frelimo tem no povo o seu ponto de partida e ponto de chegada. É por isso que a Frelimo é o povo e o presidente Chapo é do povo. Meus caros irmãos, em Moçambique ainda vamos vivenciar e vamos assistir e vamos ver, vamos estar mergulhados em assuntos muito fortes. A questão fundamental para nós é cumprirmos com a nossa responsabilidade geracional, a nossa responsabilidade histórica neste momento. O que o povo moçambicano, o que esta nação mais anseia, o que esta nação mais sonha. E nossa missão é exatamente identificar o anseio, o sonho e a perspectiva da construção da sociedade do futuro que este povo tem. E sabermos traduzir isso em termos políticos, em termos sociais, em termos do nosso próprio programa para o país. Os desafios, e um dos desafios que nós temos neste momento é os desafios do problema da segurança que o país passa. Nunca houve nenhum partido neste país que foi tão perseguido como a Namola também está sendo perseguido. Em menos de um ano, a Namola perdeu 56 quadros de partido. Não estou a dizer membros sim, estou a falar de quadros de partido. Assumir a nossa responsabilidade histórica. Mas, bom, ok, como é que se faz isso em termos práticos? Logicamente, temos desafios eleitorais. Temos o desafio de 2028, eleições autárquicas, e temos o desafio de 2029. Desafio de 2028 dá mais ou menos quantas? 65 autarquias, não é? A previsão de configurar 65 autarquias em 2028. Qual é que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é simples. 65 autarquias, nós acreditamos, pela implantação que eu disse que o partido tem, pela aceitação do projeto do Anamola, nós acreditamos que temos todas as condições de ter a maioria em todas as 65 autarquias de Moçambique. Temos condições para ter a maioria representada nas assembleias autárquicas de todas as 65 autarquias. Logicamente, algumas das autarquias, nós somos uma aliança. Uma aliança significa que é dar as mãos. Uma aliança significa que é parceria. Aliança significa que é uma simbiose. Aliança significa ser uma frente comum. Aliança significa ser um pacto. Então, em muitas autarquias, nós próprios não vamos apresentar-nos como Anamola exclusivamente, vamos nos apresentar como aliança. E sendo aliança, nós vamos ter autarquias, vamos trabalhar com outros partidos da oposição, com outras figuras sonantes nessas mesmas autarquias, porque o que nos interessa a nós é representar e traduzir o sonho dos moçambicanos. É isso que nós vamos fazer. 2029, também estamos próximos e prontos para sermos governo. Não tem experiência. Como é que vão fazer isso? Como eu vos disse, já apresentamos um programa de governo, que neste momento vocês sabem que o programa de governo que nós apresentamos até serviu de inspiração para as únicas ideias originais que este governo atual apresentou, foi inspirado exatamente no nosso manifesto e no programa de governação que nós apresentamos. E já provamos isso várias vezes. O nosso objetivo não é ir ocupar lugares para dizer que agora é a nossa vez. Não. O nosso objetivo é ocupar os lugares para transformar este país em ser uma das maiores 50 nações do mundo, que é o que esse país merece. Portanto, este problema, ninguém pense que é exclusivamente do Anamola. Este é um problema que nós temos que entender como um problema de segurança, como um problema de direitos humanos, um problema de democracia do país inteiro. Então, é um problema que nós, como moçambicanos, temos que dar as mãos em aliança para acabar com isso. Isto não pode continuar assim. O país está totalmente desgovernado, o país está totalmente entregue, digamos assim, a uma anomia completa. Anomia quer dizer um Estado sem ordem. Então nós temos que colocar ordem sobre este Estado, nós temos que colocar ordem sobre esta nação. Não podemos continuar desta forma, porque estamos totalmente perdidos. Eu costumo dizer o seguinte: Moçambique é um país que eu posso comparar como alguém que está a viver em Moçambique com 1000 meticais por mês, e alguém lhe diz: há uma herança que tens que receber nos Estados Unidos de $100 milhões.
abandona os teus 1000 meticais e vai buscar a tua herança de 100 milhões de dólares. E ele diz assim, mas estes 1000 é o que me alimentam todos os dias, como é que eu vou deixar? E vai preferir perder a herança de 100 milhões de dólares para se agarrar àquele 1000. Então é o que está acontecendo conosco. Nós estamos muito agarrados a esta vida miserável, estamos muito conformados com esta miséria e não nos passa na cabeça do que o que realmente este país merece. É tão grandioso, é tão maravilhoso, que todos nós devemos estar de mãos dadas para transformar este país e para acabar com este estado de coisas, com esta autocracia, com este regime autoritário, com este regime sanguinário em que o país se encontra. Devíamos dar as mãos todos nós, incluindo até membros do partido que está no poder. Deveriam ter muito melhor vida do que a vida miserável que eles têm. O lambibotismo em que eles se sujeitam, o escova-sapatismo que eles se sujeitam. Eles pensam que é a maior e única alternativa da vida. Não! Se nós levássemos este país ao bom porto, ninguém precisava daquele tipo de humilhação só para conseguir ter pão e chá para os seus filhos. Este país podia dar muito melhor que isso. Este país podia dar melhor educação. Este país podia dar melhor saúde. Este país podia dar inovação tecnológica a estes jovens e dar oportunidades de abrir-se empresas, startups, estes jovens todos estarem não só no nível de sobrevivência, de acordar para procurar o que comer, mas estarem no nível mais elevado da escala humana, que é de realização de sonhos. Então os jovens já não têm sonhos. Todo mundo aqui está na fase da sobrevivência. E estar na fase de sobrevivência é aquilo que eu costumo dizer, é o boísmo. O que é o boísmo? O boísmo é a vida de um boi. A vida de um boi é entrar num estábulo, sair, ir ao pasto, depois beber água, entrar no estábulo, depois reproduzir crias e no fim morrer e depois acabar numa panela ou num churrasco. Isso é o boísmo. Então nós como seres humanos não podemos ter a vida do boi. Nós temos que sair do boísmo e irmos para o humanismo. Porque agora nós estamos no humanismo, meus irmãos. Esse tipo de vida, de você acordar de manhã, a primeira coisa que te aparecer na cabeça, onde é que vou arranjar pão? Onde é que vou arranjar chá? Onde eu vou arranjar açúcar? Isso é vida como de um boi, de um animal. Então o ser humano tem que ter o privilégio de aceder às condições supremas da humanidade. Acordar de manhã e começar a pensar qual é o business hoje. Qual é o novo negócio hoje? Como é que vou rentabilizar ali o meu business? Como é que vou fazer subir os meus lucros? Como é que vou abrir uma nova escola? Como é que vou abrir agora uma nova associação? Como é que vou ajudar aqueles miúdos dali? Este aqui devia ser o pensamento do jovem quando acorda de manhã. Mas vai à universidade, estudar 5 anos, sai da universidade, primeira coisa que pensa ao acordar de manhã, onde é que há chá? Onde está a mandioca? Onde está madume? Onde está a batata doce? Onde está leite? Isso aí é vida de um boi, é vida do animal. E é isto que este governo fez conosco. Quer dizer, fez-nos descer da categoria humana para a categoria animal. Qual é a diferença desse tipo de vida com a vida de um cabrito? Com a vida de um boi? Não há diferença. Então, nós queremos tirar o homem, o seu moçambicano, do animalismo e do boísmo para o humanismo. Esta que é a nossa luta. E a fazer as pessoas acordarem. Porque alguns estão muito acomodados porque conseguem uma bolada. Muitos estão acomodados porque escovaram e depois deram-lhe um emprego que aí teve que pagar 200 mil para entrar lá. E pensa que a vida dele já atingiu níveis altos. E até quando sai dali, já estica os ombros para gingar no bairro porque agora tenho emprego, estou a trabalhar. Mas olha lá, na verdade é um aprisionado. E ele não sabe que está aprisionado. Ele está aprisionado, está num cativeiro, como um homem quando está sequestrado. Está vendo um homem sequestrado? Não restam dúvidas. O que eu acho que os membros da Namola na Zambésia não estão divididos. O que acontece na Zambésia há uma interpretação diferenciada sobre alguns atos democráticos que a Namola se aventurou a fazer. E vou dizer que aventurou-se. Nós somos o único partido em Moçambique, em menos de um ano, que fez eleições em 160 coordenações distritais. Nunca houve nenhum partido que fez isso. Nós somos o único partido que fez eleições em 11 coordenações provinciais, em cerca de 9 coordenações na diáspora. E todo mundo dizia que isso é aventura.
E ao nós aventurarmos para um nível de democracia, descentralização tão profunda como isto, é lógico que das 165 eleições possam surgir algumas e que hajam diferenças de interpretação. Quer dizer, não estou a dizer que não existe, não é isso. Existem interpretações diferentes, mas temos que fazer a comparação. Das 165 eleições, temos a diferença talvez em 7, 8 ou 9, que achamos que é uma questão que é aceitável para o nível de um partido que tem um ano e que se aventurou a fazer uma coisa que ninguém faz. Só tem que ter algumas situações que não correm bem. Mas isso é um problema de interpretação e que nós vamos fazer isso. Porque do contrário, o que aconteceu? Houve eleições e demos oportunidade para toda a gente contestar. Contestou-se as eleições e essas eleições, alguns não ficaram satisfeitos, outros já foram para o tribunal e nós estamos à espera, neste momento, do tribunal tomar a decisão. E a decisão que o tribunal tomar, nós vamos respeitar essa decisão e avançar. Mas dentro do partido, o nosso entendimento é que conseguimos responder a todas as contestações que houver. Agora, há pessoas que não acham que não foi a resposta agradável a si e procuraram outros meios. Né? Alguns até foram à imprensa, outros são fazer vídeos, que eu acho natural. Mas dentro do partido fizemos o nosso melhor para dar oportunidade das pessoas contestarem. Mas enquanto estivermos separados, enquanto estivermos divididos, enquanto estivermos a fazer lutas fragmentadas, isto vai continuar por mais 25 anos. E essa vai ser a herança que nós vamos deixar para os nossos netos. A responsabilidade é nossa. O teu filho, o meu filho, o meu neto, o teu neto, quando vierem a nascer, meus amigos, não vão dizer que o partido X fez isto ou o governo X fez aquilo. Não. Como é que chamas, meu jovem? Tembe. Vão dizer, Tembe e Venâncio, vocês enquanto estiveram aqui, o que é que vocês fizeram para nos entregarem a nós um legado, um país limpo, um país diferente? Nós vamos ter que ter respostas. A história vai nos julgar a todos nós. Estamos a fazer o quê? Uns só culpam os outros. Outros só fazem perguntas. Outros só criticam. Mas o que estamos a fazer em concreto para transformar o país? A responsabilidade histórica. Responsabilidade geracional. Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que sair. Aqui vocês vieram como jornalistas para fazer perguntas. Mas eu vou dizer uma coisa. Por mais que vocês façam 1.300, 1 milhão de perguntas, mas não estão livres, não estão isentos de serem julgados pela história por aquilo que está a acontecer com este país, nesta geração, nesta época, e que cada um de nós não está a fazer nada de concreto para transformar. Então, esta é a mensagem que eu quero deixar convosco, jornalistas. Meus amigos, a história vai nos julgar. Há um julgamento, há um tribunal que não é esse tribunal normal, onde todos nós vamos lá sentar para nos perguntar: você viveu 60 anos, o que é que você fez efetivamente pelo seu país? Que herança que você deixou para o seu filho? Que herança que você deixou para o seu neto? Esse tribunal está à espera de cada um de nós. Está bem? Muito obrigado, jovens. No vídeo anterior nós já havíamos dito que o partido Frelimo já está há 50 anos, não vão querer sair de qualquer maneira. Mas também o partido Anamola está aí forte e feio a garantir que também vão governar esse país. Mediante essas palavras do Venâncio Mondlane e o que também o partido Frelimo anda a dizer, meus caros irmãos, nós teremos muita coisa, mas muita coisa mesmo forte que irá acontecer em 2028 e 2029. Por isso fica atento, meu caro irmão, em todas as situações e todas as circunstâncias que estão a acontecer aqui em Moçambique. Veja o que disse o Venâncio Mondlane e agora também tens que tentar perceber qual é a posição de outros partidos. O conselho que eu dei já está a dar efeito. Alguns partidos já estão a começar a fazer alguma coisa, com o Partido Nova Democracia, o Partido Renamo também está a tentar aí com o seu mobilizador a falar muitas coisas por aí. Também o partido MDM está aí com a reunião nacional da juventude. Não só também o partido, o Podemos, também está a tentar fazer alguma coisa. Talvez o que nós andamos a falar para dar como conselho já está a chegar. Mas, meu caro irmão, neste momento, por enquanto, quem está a movimentar o Moçambique na parte política ainda continua 2 partidos, Frelimo e o Anamola. Esses estão a criar vucu-vucu.
Meus caros irmãos, são partidos que estão a mostrar ao povo que, na verdade, estão a trabalhar a sério. Muitos estavam adormecidos, mas só porque há um partido que é criança de 1 ano está a movimentar Moçambique, assim os adultos já despertaram. Então, se outros partidos ainda não despertaram, bem, aproveite e despertar agora, porque Moçambique querem agora partidos, neste momento moçambicanos querem partidos que mostrem o trabalho, partidos que estão a fazer alguma coisa. Por isso, meu caro irmão, sem mais delongas, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.